A maioria das instituições financeiras tem a norma que o regulador exige e a metodologia que o mercado recomenda. O problema estrutural aqui é que muito poucas sabem fazer essas duas pontas conversarem na prática. E é exatamente nessa lacuna, nesse distanciamento entre o que está no papel e o que é executado no dia a dia, que as maiores exposições de uma organização acabam se instalando. Tratar regulação e gestão de negócios como silos independentes é basicamente criar uma vulnerabilidade fatal para a operação. No mercado brasileiro, as instituições seguem à risca a Resolução 4557 do Banco Central. Em paralelo, o padrão global de excelência para a gestão de riscos aponta para a ISO 31000. Manter esses dois universos isolados não é apenas uma ineficiência operacional, é um erro executivo grave. Ponto 1. A ilusão de controle. A primeira realidade que precisa ser encarada de frente no nível do conselho e da diretoria é entender a origem, a natureza e a lógica operacional de cada um desses frameworks. Isso é um requisito mandatório para qualquer corpo executivo que queira mover a instituição, além daquela mera conformidade de fachada. A 4.557 tem uma lógica bem clara, alicerçada em conformidade e capital. Trata-se de uma norma estritamente prescritiva. O regulador vem e dita o que a instituição é obrigada a construir, seja em estrutura mínima, reporte ou alocação de capital. Já a ISO 31000 opera numa ótica totalmente diferente, voltada para a decisão e a cultura corporativa. Ela é orientativa. Em vez de impor o que montar, ela define o modelo mental necessário para integrar a gestão de riscos à estratégia do negócio. Resumindo a obra, a norma dita o que tem que ser construído. A ISO orienta como fazer essa estrutura funcionar de verdade. E quando vamos para as exigências práticas da 4.557, as diretrizes são inegociáveis. Para instituições enquadradas nos segmentos S1 a S5, o Banco Central exige uma estrutura de gestão de riscos dedicada e com autonomia real. O regulador cobra políticas formais e documentadas para cada frente: crédito, mercado, liquidez operacional, além de um processo de ICAP extremamente rigoroso. Mas o ponto mais crítico aqui: a norma impõe uma segregação estrita entre quem gera o risco comercialmente e quem supervisiona esse risco. É a segunda linha de defesa na sua aplicação mais formal e dura. O problema é que cumprir apenas a letra da norma deixa a instituição completamente exposta ao espírito dela. Observamos uma falha severa de governança, quando Chief Risk Officers são nomeados ou comitês são criados unicamente para dar um check num formulário regulatório. Nessas arquiteturas de fachada, os gestores de risco não têm acesso em tempo real aos portfólios e, consequentemente, não exercem nenhuma influência de fato sobre as decisões estratégicas. Ponto 2. O motor de integração. Aqui é o ponto crítico onde a teoria regulatória precisa obrigatoriamente se converter em prática de negócios. É exatamente nesse cenário que a metodologia da ISO 31000 passa a atuar como um motor que preenche o vácuo operacional deixado pelas regras puramente prescritivas. Os 3 pilares de atuação começam com os princípios, que determinam a inserção mandatória do risco na tomada de decisão estratégica. Depois vem o framework, integrando essa gestão à governança da casa toda, acabando com o isolamento departamental. E por último, o processo em si, um ciclo contínuo e vivo de identificação, tratamento e comunicação. A premissa fundamental aqui é que risco não comunicado de forma transversal é, por definição, um risco não gerenciado. A análise técnica precisa permear cada alocação de capital, cada lançamento de produto no mercado. Para não ficarmos só na teoria, podemos olhar para o teste de estresse severo que o mercado brasileiro enfrentou entre 2021 e 2023. Tivemos um aumento expressivo de rigor regulatório cruzando com uma deterioração macroeconômica abrupta. Na prática, as instituições que já rodavam com um nível alto de maturidade e gestão integrada conseguiram antecipar os impactos. Elas recalibraram limites de crédito e ajustaram controles internos com rapidez. Na contramão, aquelas operações puramente reativas, onde os processos serviam só para aprovação burocrática, sofreram uma deterioração rápida e violenta nas suas carteiras. Essa divisão de tarefas mostra com clareza que os dois modelos não competem. Eles se encaixam perfeitamente. A regulação exige as estruturas formais, define os escopos obrigatórios e ancora as provisões de capital. A ISO, por sua vez, entrega a integração tática com o orçamento comercial, uma metodologia de identificação que vai além da cota mínima e o mecanismo de monitoramento contínuo. E o elo onde ambos convergem inegavelmente é a cultura corporativa e a comunicação transparente. É essa junção que transforma um documento de gaveta em inteligência aplicada aos negócios. Ponto 3. O custo da conformidade isolada. Para tangibilizar de vez essa discussão, precisamos abandonar a teoria e examinar os precedentes históricos.
O custo de sustentar uma conformidade meramente formal não se resume a apontamentos de auditoria. O caso do Banco Cruzeiro do Sul, que culminou em 2012, ilustra perfeitamente essa dinâmica de destruição de valor. Do ponto de vista estritamente técnico e documental, a instituição tinha todos os comitês formalmente constituídos, as políticas validadas e os relatórios exigidos pelos supervisores. A conformidade existia no papel. Ela servia como um escudo que, na verdade, mascarava uma falha executiva e estratégica absoluta. A intervenção do Banco Central e o decreto do RAT trouxeram a conta real para a mesa. Um rombo de 1,4 bilhão de reais. Esse déficit não apareceu do dia para a noite. Ele foi o resultado direto e progressivo de uma desconexão completa entre o que a estrutura de risco documentava e o que as diretorias de negócios executavam na vida real. A mecânica desse colapso sistêmico operou em cadeia. Ocorreu uma expansão agressiva nas carteiras de crédito consignado exatamente porque os mecanismos de risco rodavam de forma ineficaz e totalmente paralelos à operação de crédito real. A área técnica falhou integralmente em desafiar ou impor limites institucionais ao ritmo da expansão comercial. Um isolamento que acabou sendo terreno fértil para inconsistências contábeis profundas e concessões artificiais. Todo esse histórico impõe uma provocação decisiva, direta e desconfortável para quem senta na cadeira da alta liderança. A questão central que permanece é esta. A gestão de risco atua previamente para informar e delimitar as decisões de negócios da organização ou opera de forma passiva, só documentando o estrago depois que a expansão comercial já foi determinada? Onde existe processo de papel sem poder de veto, pode até haver estrutura, mas gestão definitivamente não há. Encerramos este briefing por aqui. Na nossa próxima análise, vamos dissecar os pontos cegos institucionais, aquelas exposições críticas inerentes a toda operação, mas que sistematicamente ficam de fora da pauta dos comitês executivos.